Começa agora, Chico Xavier, um homem chamado amor. Apresentação, Sérgio Vilar e André Vilar. Queridos amigos, que alegria mais uma vez, pela nossa querida Rádio Boa Nova, o programa Chico Xavier, um homem chamado amor. Apresentação de Sérgio Vilar e de André Luiz Chiarini Vilar. Nós gostaríamos de agradecer ao nosso rádio ouvinte que está sempre mandando mensagens carinhosas para o nosso programa. E gostaria de aproveitar e mandar esse abraço carinhoso ao nosso querido André Marusso, pelo seu carinho, pelo auxílio que sempre nos dá, e a todos os funcionários da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. Antes de nós começarmos a falar do nosso querido Chico, tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio. Mais uma semana podendo fazer esse programa, que dentre muitos que nós apresentamos, é um programa que nós dois temos muito prazer em fazer. Falar do Chico, é estudar os seus exemplos, estudar o livro Lindos Casos de Chico Xavier, aqui pela Rádio Boa Nova. É uma alegria imensa. E muitas pessoas, querido Sérgio, têm perguntado como fazem para assistir os programas anteriores. E nós colocamos o inédito na Rádio Boa Nova, mas também aproveitamos no canal no YouTube da TV A Caminho da Luz. Então as pessoas que quiserem acompanhar os nossos outros programas é youtube.com/TV A Caminho da Luz. E quem tiver dúvida de como entrar, como se inscrever, como participar da TV A Caminho da Luz, pode mandar uma mensagem através do WhatsApp do programa 19 997 782794. Relembrando, 19 997 782794. Que o nosso programa possa ser de muita paz, de muita luz e de muita instrução. A lição de hoje, ela tem como título central Aviso Oportuno. Eu gostaria de dizer que é uma lição pequena, dentro do seu conteúdo e da sua linguagem, daquilo que está escrito. Mas ela é de uma meditação tão profunda que um orador poderia ficar horas tecendo comentário sobre a beleza da resposta que Emmanuel traz a um grupo espírita que foi lhe pedir ajuda. Vamos ver, porque a história se passa assim. Um grupo de irmãos reunidos em estudos doutrinários solicitou de Emmanuel um conselho sobre o melhor modo de evitar a conversação viciosa e inútil. Veja que nós vamos ter assunto, tanto eu quanto nosso querido André Luiz, que compartilha o programa conosco, nós vamos ter aqui muitas coisas para elucidar dessa pergunta, porque isso não foi só um grupo que perguntou. Isso o tempo se passou e todos nós continuamos com esses mesmos problemas no movimento espírita. Como evitar conversações viciosa e inútil? Não é só dentro de uma casa espírita, também é na sociedade em que vivemos, no nosso lar. Olha a resposta interessante. Por quê? E o amigo espiritual respondeu por intermédio do Chico. Vocês observem qual é o rendimento espiritual da palestração. Quando tiverem gasto 40 a 60 minutos de palavras em assuntos que não digam respeito à nossa própria edificação espiritual, através de nossa melhoria pelo estudo ou de nossa regeneração pessoal com Jesus, façam silêncio, procurando algum serviço, porque
pela conversação impensada, a sombra interfere em nosso prejuízo, arrojando-nos facilmente a calúnia e a maledicência. Estendemos aos nossos leitores este aviso oportuno. E olha que naquela época não tinha as redes sociais. Hoje, além da conversa, do diálogo articulado, nós também vemos o tempo que gastamos no Instagram, no Facebook, observando a vida do outro e depois comentando. Comentando dentro da família, comentando dentro de casa, comentando no trabalho. Então nós vemos, Emmanuel fala, olha, se até os 40 minutos da conversa, 60 minutos não foi produtiva, não se esqueça que aquilo pode atrair uma sombra para a própria consciência, uma sombra para si mesmo. Não é fácil mudar a conversa, porque é tão habitual reclamarmos. O hipocondríaco, por exemplo, é tão natural ele falar que está com dor, que está doente, que está com isso, que ele não percebe o que ele fala. No campo da doença. O invejoso, ele fala com tanta maledicência do próximo que ele não repara. São coisas maquinais que nós fazemos no dia a dia. Como falar da vida de um familiar, como falar de uma situação que foge ao nosso controle. É muito difícil dominarmos a fala. E tem pessoas, querido Sérgio, que assertivamente diz assim, mas quando eu vejo eu já falei, não tem domínio do que fala. Por isso da importância do vigiarmos. Vamos mudar nessa existência uma realidade que caminha conosco há muito tempo? Não vamos mudar de tudo. Mas se nós conseguirmos mudar um pouquinho, já é uma grande vitória. É como você mesmo, André, sempre diz numa frase de Emmanuel, do nosso querido Chico, que a palavra é como uma flecha, depois de lançada, ela não volta mais. Nós temos visto pelas redes sociais a expressão da condição humana. Nós vimos até recentemente 2 casos que nos chamou a atenção. Eu até, num primeiro momento, achei que poderia ser fake news, mas depois, realmente, pelo desdobrar de todos os acontecimentos, realmente foi isso. Primeiro, o caso de uma médica, de uma maneira muito enfurecida, com o coração muito endurecido, quando o presidente da República teve aquela questão do coronavírus, ela então desejava que fosse melhor com que ele morresse. Eu fico aqui imaginando quem fez um julgamento, e eu gostaria aqui de abrir um parênteses e deixar muito bem claro que eu não sou partidarista, eu não sou de direita, eu não sou de esquerda, eu não sou filiado a nenhum partido político, por isso eu fico muito à vontade por dizer, não é? Porque nós tivemos governos anteriores que foi comprovado que roubaram, não julgamos a pessoa, nós julgamos o ato que as pessoas cometem, em que lesam a ela mesmo, porque vão ter que resgatar perante as leis divinas. Eu fico imaginando uma pessoa que estuda numa faculdade vários anos para tentar salvar vidas, seja ela qual for. E de repente uma senhora dessa natureza, com título de médico, venha com um depoimento dessa condição, poderia ser o presidente do Brasil, poderia ser qualquer ser humano, poderia ser até mesmo um ser desprezível pela sociedade, no quesito de ser uma pessoa muito violenta, cometeu muitos crimes. Nós não temos esse direito de fazer esse pré-julgamento. Tem as leis que hão de fazer a sua condenação no seu momento exato, tem as leis divinas que agem sobre a condição do mundo de ação e reação, sobre a nossa evolução humana. Agora, me assusta ver depoimentos dessa natureza de pessoas que, de uma certa maneira, fez um julgamento de salvar vidas. Como é que pode uma criatura ter uma expressão animalesca querendo a morte de um ser humano dessa natureza? O outro foi um padre já idoso da Igreja Católica, onde eu particularmente gostei muito da postura do bispo da igreja, e nós temos que realçar quando as pessoas vêm à tona.
o padre fez uma crítica severa ao presidente, que eu acho que é um direito dele pensar o que quiser, como nós também temos direito de pensar, mas nós não temos direito de inframar uma comunidade, dizendo que a pessoa é isso, que a pessoa é aquilo, a pessoa podia até morrer. Onde eu gostei muito do bispo que veio com uma carta, tive acesso a essa carta, e a carta pedindo desculpa, não só ao presidente, mas pedindo desculpa à comunidade. Essa não é uma postura da igreja. Só que é exatamente o que Emmanuel fala. Depois de uma conversa, depois das palavras lançadas como uma flecha, ela não volta mais. E quando volta, volta com tudo aquilo que nós colocamos na ponta dessa flecha. Se colocamos um dardo envenenado, vai voltar em condição de um dardo envenenado. Então nós hoje ficamos abismados com determinadas condições humanas de pessoas que era para levar um conforto, como as religiões, seja a Igreja Católica, que nós temos o maior respeito, seja uma igreja evangélica, que nós temos o maior respeito, seja o budismo, seja qualquer segmentação, até mesmo os muçulmanos, o judaísmo. O que nós não podemos aceitar é que quem fala da vida, quem fala de Deus, quem fala de Jesus, ainda esteja numa faixa dessa natureza. Se um fiel do movimento espírita, um fiel da Igreja Católica, um fiel da Igreja Evangélica faz um comentário desse, ainda passa. Mas uma pessoa que estudou teologia, pessoas que estudaram profundamente a filosofia, pessoas que se aprofundaram nos ensinamentos de Jesus. Então, realmente, olha, André, para a gente falar um pouco mais, quando tiverem gasto 40 a 60 minutos de palavras em assuntos que não digam respeito, Emmanuel dizendo isso, a nossa própria edificação espiritual, através de nossa melhoria, pelo estudo ou de nossa regeneração pessoal com Jesus, façam silêncio. Nós temos visto que as redes sociais, por exemplo, foram criadas com a finalidade de unir as pessoas, de ter uma comunicação mais fácil, e realmente hoje nós falamos por algumas delas de modo bem dinâmico e gratuito. Mas por outro lado também nós vemos este discurso de ódio, seja na política, na religião, seja de um familiar contra o outro, e vivemos uma perturbação natural por conta disso. Vemos que determinadas pessoas adquirem o que nós sonhamos em ter e naquele momento nós não conseguimos ter e aquilo nos perturba. A conversa é a mesma coisa. Tem pessoas que não vivem hoje sem um celular. Tem pessoas hoje que não vivem sem uma rede social. Outro dia eu estava lendo, eu achei interessante que quando eu criei a minha conta no Instagram, aparecia quantas pessoas que havia deixado o coraçãozinho. E de repente parou. Você só conseguia ver quando você clicava ali e dava um número. Eu fui atrás de ver o porquê. E o Instagram tirou isso porque uma jovem não atingiu X de coraçõezinhos que ela esperava, tipo 100, a pessoa se matou por conta disso. Então nós vemos como é que as coisas que eram para ser benéficas se tornam maléficas. E a conversa é a mesma coisa. Tem pessoas que ficam no Messenger, no WhatsApp, uma conversa no Instagram, o dia todo alimentando conversas e participa dos grupos e fomenta as discussões, sendo que a gente poderia pegar esse mesmo tempo, ou mesmo a palavra articulada, às vezes a gente perde um tempo grande conversando coisas desproporcionadas com os outros, e tem tantas coisas que a gente poderia fazer, tanto auxílio que a gente poderia levar. Às vezes a gente conversa com as pessoas lá fora e dentro de casa tem uma pessoa que quer conversar com a gente e não tem tempo. Eu me lembro de uma história, já que nós estamos falando de Chico Xavier, eu estava aqui prestando atenção na sua fala, eu me lembrei de uma noite que nós estávamos à casa do Chico e o grupo estava conversando com ele, e eu me lembro que foi logo quando nós aqui chegamos em Itapira e começamos a escrever num jornal. E no meio das perguntas, perguntamos, Chico, convidaram-nos para escrever no jornal,
e eu comecei a receber muita crítica. E o mais curioso, Chico, foram críticas vindo do próprio movimento espírita. Então, pessoas achando que a gente queria se autoprojetar, achando que o orgulho, o egoísmo, a vaidade, querendo se aparecer, e que a mão esquerda não deveria saber o que faz a direita, porque nós interpretamos o Evangelho de acordo com os nossos interesses, não é? Nós não nos aprofundamos segundo a teoria da verdade que Jesus colocou para todos nós, não é? E é interessante que a resposta do Chico foi uma resposta que eu nunca consegui esquecer sobre essa temática. Ele diz assim: olha, meu filho, eu tenho conversado muito com Emmanuel sobre isso. E Emmanuel tem dito que o correto é nós publicarmos o máximo possível de mensagens nos jornais de nossa cidade. Porque essa era a pergunta. Por que, Chico? Porque vejam, quanto mais páginas nós usarmos para mensagens do bem, nós vamos modificando o jornal, tirando as mensagens sanguinolentas, tirando as mensagens que são, muitas vezes, mensagens de pouco teor, porque hoje os jornais vivem exatamente de situações esdrúxulas que trazem as pessoas de uma certa maneira para saber sobre as desgraças, sobre as coisas ruins. Então nós devemos sim substituir as páginas, porque há um dia no mundo de regeneração que os nossos jornais vão ser todo ele de mensagens voltadas para o bem, para o amor, para a bondade. Então, André, isso me chamou a atenção, porque como nós temos publicado todos os dias nas nossas páginas o nosso trabalho assistencial. Isso para tentar mostrar que somos caridosos? Não, exatamente pelo contrário, para mostrar que nós também, como todos na Terra, estamos lutando e muito para tentar fazer o bem. E segundo, é para motivar. Veja, André, que coisa interessante. No nosso culto do Evangelho, que você contasse daqui a pouco, tem um caso de uma sopa no Rio de Janeiro que saiu exatamente porque a pessoa, de tanto ouvir nós falarmos da distribuição de alimento, ele criou dentro da casa dele uma casa de sopa. Depois nós tivemos um grupo de Jundiaí que veio simplesmente fazer uma visita à nossa casa. Dessa visita saiu uma orientação do nosso Dr. Adroaldo Modesto Gil, nós chamamos Dr. Marco Antônio, e dessa mensagem saiu uma casa de sopa em Jundiaí. Então veja, André, não era isso que o Chico fazia? Não era essa propagação de fazer com que os espíritas sejam motivados para fazer a caridade? Diga de passagem, isso não dá camisa para ninguém. Fazer caridade, de dar esmola, de dar sopa para os mais necessitados, não é como, por exemplo, aqueles que gostam de ir para um congresso para falar para 3.000 pessoas, serem aplaudidos de pé, serem ovacionados. Ninguém ovaciona quem faz caridade. E depois, no final de uma sopa, tem mais, André. Eu gosto até de publicar isso. Nós temos que lavar o salão, já cansado de uma manhã toda de atividade, jogar sabão, pegar o rodo, pegar a vassoura, esfregar, não é? E sair da casa espírita e ver o centro limpo. É isso, é mudar nossas conversações, que são inúteis, para o trabalho. Essa é a proposta de Emmanuel. Felizmente, Allan Kardec não preocupava com o que os outros pensassem, porque se pensasse, a gente não teria o espiritismo. Felizmente, Chico Xavier não se preocupava com o que os outros pensavam, ele trabalhava. E hoje nós temos pessoas que pensam muito no que os outros vão dizer. Se as pessoas querem pensar que estamos nos promovendo, tem o direito que pensem. Deus sabe das nossas intenções e nós temos que prestar contas a Deus, não é aos homens. Se os homens querem pensar que estamos nos autopromovendo, não há problema. Pensem, o importante é que nesta autopromoção, milhares de quilos de alimento foram doados.
É isso que importa. Graças a essas divulgações, a Silvia, uma amiga de Londres, com um grupo de Jundiaí, levaram para o centro um evangelho para cada cesta básica. Então, se não fossem as fotos, às vezes a pessoa poderia não ter esta instituição e nós não ganharmos os evangelhos um para cada família. É interessante, né? Eu fiquei acompanhando, você também estava ali do lado de fora, acompanhando a turma do grupo se movimentar para a distribuição, né? Dividir um pouco as tarefas com os companheiros que estavam todos irradiantes por entregar, naquele primeiro momento, as 100 primeiras cestas, não é? De um total de 250 cestas. Cada pessoa levou um evangelho, como a André diz, uma amiga muito querida, né? Agora já são duas amigas muito queridas, não é? Que é a Silvia e também a Ana. Tem o Tom, também muito querido do grupo, que também veio nos visitar. Então a gente percebia que a pessoa saía na rua, André, a pessoa tirava o livro e abria o livro, porque nós entregamos um evangelho para cada família. E saíram lendo na rua, e eu fiquei imaginando, que lindo, se o evangelho tocar no coração de 1% desses 100 livros, nós podemos dizer que já ganhamos muita coisa nessa existência. Então, uma pessoa do Rio de Janeiro, se eu não me engano, a cidade é Macaé, e ele mandou uma foto dizendo que a partir do momento que nós começamos a falar periodicamente da distribuição de alimentos e dos relatos, principalmente que o nosso querido Sérgio ouvia, já que ele está lá todos os dias distribuindo o alimento, ele e a família dele começaram a fazer na própria casa, que a gente não está falando de espiritismo, porque se a gente for esperar também o espiritismo fazer alguma coisa, são pessoas que fazem. Eles na casa deles, com os recursos deles, faziam algumas marmitex e estavam entregando aos domingos. Então é essa motivação que nós somos convidados a realizar. Inclusive, André, pense bem, o nosso querido rádio ouvinte, esse exemplo que você deu é fabuloso. Nós não precisamos ter uma casa espírita. Às vezes manda mensagem para mim, pessoas dizendo assim, Sérgio, a minha casa espírita está fechada, tínhamos um trabalho tão bonito de sopa, dávamos comida. Meu irmão, minha querida irmã, não espere a casa espírita, não espere dos dirigentes espíritas aquilo que muitos não podem dar. Faça você, faça 5 marmitex na sua casa, monte, dá uma volta na rua, dê para 5 moradores de rua, você vai ver o sorriso daquelas criaturas para você. Não pode ir de manhã, na hora do almoço, vai à noite. Tem tantos moradores de rua nas praças. E assim, essa é a nossa ideia, motivar as pessoas para que nos momentos difíceis... Sérgio, mas o que vai contar minhas 5 marmitex? 5 sua, mais 5 do outro, mais 10 do outro, mais 100 do outro. Nós teremos milhares de marmitex para atender as milhares de pessoas que passam fome. O problema é que nós queremos logo acabar com a fome, com o frio, e queremos fazer em grande quantidade. Não. Se nós conseguirmos amenizar o frio de uma pessoa, de uma família, atenuar a fome, levar um leite, quantos pais não estão desempregados e o leite está fazendo falta em casa? O leite em pó, o leite de saquinho, o leite de caixinha. Então, se nós mudarmos a realidade de uma pessoa, às vezes não temos condições econômicas para mais do que isto, é um grande trabalho. O nosso problema é querer sonhar muito grande. Eu quero acabar com a fome que tem na minha cidade, eu quero acabar com a fome que tem no meu bairro. Não. O nosso trabalho tem que ser diferente. Eu vou ajudar aquela pessoa, às vezes dentro da nossa família, tem um familiar que está desempregado. Eu tenho a oportunidade de levar para ele, para ela, o amparo material. São nas pequenas coisas que nós podemos mudar uma vida, são nas pequenas coisas que nós podemos mudar a realidade. E o enfoque de tudo isso é a conversa. Quando eu pego o meu tempo e foco muito na desgraça, foco muito no sensacionalismo, foco muito nas reclamações, cai no que Emmanuel disse. Quem fala muito tem pouco tempo para agir. Eu brinco sempre que se a gente pudesse fazer um tipo de um equipamento e ficar com um gravador junto de nós 24 horas por dia, durante um dia,
24 horas, gravando tudo que a gente fala. Eu tenho a certeza que muitos, quando ouvisse, ia dizer, mas não fui eu que falei não. Nós falamos tantas inverdades, nós falamos tantas abobrinhas, como as pessoas falam no vulgo popular, nós falamos tantas coisas sem nexo, nós falamos tantas coisas até sem pensar, mas como, Sérgio, para falar não tem que pensar? Tem, mas às vezes nossa cabeça é tão vazia que nem nós sabemos o que estamos falando. Por isso Jesus diz, o que fala a tua boca é o que está cheio seu coração. O nosso coração é a expressão da nossa mente. E a nossa mente fala tudo aquilo que verdadeiramente nós sentimos. Então, se nós pudéssemos ouvir essa gravação, nós iríamos ficar assustados. Então, André, a mensagem de hoje eu tiro como lição básica sermos mais vigilantes em tudo que falamos. Ao encerrarmos o nosso programa, eu gostaria muito de convidar o nosso ouvinte a conhecerem os livros de minha autoria e estarão ajudando diretamente ao Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. Quem puder, entre no site loja@caminhodaluz.com.br e adquira um livro, estará nos ajudando imensamente. As pessoas que quiserem acompanhar esse e outros programas, pode assistir pelo YouTube da TV A Caminho da Luz, youtube.com/TV A Caminho da Luz. As pessoas também podem se inscrever para nós pelo WhatsApp, 19 997 782794, e estamos esperando a sua mensagem, estamos esperando a sua participação, que ela é muito importante para o programa que tem a finalidade de divulgar este grande homem que foi Francisco Cândido Xavier. Queridos amigos, vamos encerrando pela nossa Rádio Boa Nova o programa Chico Xavier, um homem chamado amor. Apresentação de Sérgio Vilar e André Luiz Querini Vilar. Queridos amigos, até o próximo programa. Um beijo no seu coração e rogamos a nosso Senhor Jesus Cristo que nos abençoe hoje e todo o sempre. Até o próximo programa. Você acompanhou Chico Xavier, um homem chamado amor.